Ora, boa noite a todos os cibernautas que navegam por esse universo nevrálgico de sistemas que à procura dos registros na caixa e busca de mais conhecimento para eventualmente morrermos. Este podcast está a ser gravado no dia 26 de 3 de 2017. Podem encontrá-lo no site mkprsimpson.com e spread it na boa. Não há problema de copyrights, porque até as músicas fui eu que as fiz. Por isso, hoje quero abordar um tema da treta, que basicamente também está, de certa maneira, ligado aos acontecimentos na Inglaterra, no esfaqueamento do polícia e etc. Que basicamente também não é nada que não aconteça, se calhar, todos os fins de semana. Como hoje também houve aquela notícia de um tiroteio à porta de uma discoteca nos Estados Unidos, tipo, uau, então em novidades. Mas pronto, isto na Inglaterra obviamente teve aquelas conotações do terrorismo, o que me puxa ao tópico de hoje, que é como é que conseguimos ter uma discussão séria com este problema que está a haver na Europa, porque, pronto, não sei se já notaram, a intensidade dos atentados tem vindo a aumentar. E por mais que este movimento marxista cultural de esquerda tente compreender, e eu próprio também admito, obviamente, eu tenho amigos meus muçulmanos, mas realmente as coisas não parece que estejam a correr lá muito bem. Não estou a ver o futuro lá com muitos bons olhos. E apesar de parecer assim um discurso que, mais uma vez, o movimento politicamente correto, o marxismo cultural que nos está a levar à aniquilação de um discurso construtivo para encontrar resoluções aos problemas que realmente nos rodeiam, é um problema e até, na minha opinião, está a ser levado um bocado longe demais, porque basicamente as pessoas agora parece que estão-se a considerar umas pequenas crianças na hora de ouvir qualquer coisa que as chateie. E eu não sei quem me está a ouvir que já tem alguma experiência no mercado de trabalho, mas quer dizer, vocês já ouviram falar da expressão engolir sapos? Há que construir caráter. A vida não é assim tão fácil e para todos. Homens, mulheres, brancos, pretos, castanhos, amarelos, às bolinhas azuis, sejam de onde vierem, a vida é difícil, a vida não é fácil. Esta nova geração de pais que ainda não são pais têm a mentalidade de filhos que deixam os filhos serem educados pelos avós, estão a criar personalidades muito egocêntricas para um dia se adaptarem ao mercado de trabalho que pede flexibilidade e várias palavras bonitas que só querem dizer que tu trabalhas hoje aqui, trabalhas ali, já não há empregos, há trabalhos, já não és um empregado, és um colaborador, etc, etc. Assistente de gerência, que é basicamente és empregado, com um título mais pompom, mais responsabilidade, mesmo ordenado, maior custo de vida anual, já se sabe. O costume. Mas independentemente disso, voltando aos acontecimentos, e por acaso, cada vez que acontece algum atentado terrorista aqui na Europa ou nos Estados Unidos, há sempre uma medida de segurança a ser tomada na internet. A própria internet, as redes sociais andam a criar equipas para certificarem-se o que é notícias ou não é notícias, segundo o critério de quem. Isso é que é o mais engraçado. Mas, independentemente disso, eu hoje vou fazer este podcast um bocado no intuito de como é que eu vou conseguir falar dos problemas sem passar por uma pessoa, porque isto é que é o problema hoje em dia, porque como eu já tinha abordado nos podcasts passados, hoje em dia ter um discurso diferente destes globalistas que continuam a dizer que agora é que nós temos a solução, porque a solução anterior que eles próprios nos providenciaram, por mais que a gente tenha cumprido, nunca vamos a lado nenhum financeiramente, economicamente, culturalmente, socialmente, está-se a tornar muito complicado. E por mais que nos apertem o cinto, nós temos sempre que abrir os braços a problemas de conflitos geopolíticos que não querem entrar por aí, mas basicamente são falseados dentro da narrativa que passa na televisão, obviamente. E depois também há o problema de que tipo de calibre de refugiados é que nós estamos a receber, porque com este nível de aumento de atentados por essa Europa fora, acho que já é bastante ingênuo de alguém achar que, e tudo bem, há muçulmanos moderados, mas o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Os moderados também não parecem estarem a querer muito ajudar no discurso e os mainstream media só aproveitam o medo
para vender mais medidas políticas que os globalistas querem implementar para aumentar as nossas algemas económicas, digitais, seja lá o que for. Continuamos a ser escravos, só que os nossos instrumentos de escravatura hoje são as contas que temos para pagar. Já não é assim tão... Hoje em dia começa a aparecer uma boa opção, voltar a ser escravo. Passar o dia a colher algodão, ter abrigo, comida, gratuitamente, porque muita boa gente tem que ter 2 trabalhos às vezes para andar sempre na corda bamba só para ter o básico. E nem vou falar na qualidade da comida, que nós muitas vezes somos obrigados, quando chega assim ao fim do mês, a consumir, sabendo perfeitamente que é terrível para a nossa própria saúde. Mas basicamente parece que esse é que é o preço do progresso, que na minha opinião é um retrocesso autêntico. E depois, lá está, voltando ao movimento do politicamente correto, do marxismo cultural, que é um problema que basicamente eu sempre assumi que não existia na Europa. Eu sempre cresci à volta de pessoas de várias nacionalidades e cores. Eu próprio não sou branco que chegue. Eu devo ter algo de muro dentro de mim, obviamente, e essa é que é a grande confusão, que esta sociedade, hoje em dia, os keyboard warriors, que se escondem por trás de um teclado enquanto enchem a boca de gelado, são muito reivindicativos, têm todo o tempo do mundo para se manifestarem por causas idióticas, porque basicamente são desempregados ou sustentados pelos pais. Têm muita moral, têm muita força de boca atrás de um PC, mas na hora da verdade tenho muitas reservas. E basicamente a coisa tornou-se um bocado ridícula, porque a gente estamos a viver aqueles problemas culturais dos Estados Unidos, porque é um país novo, é um império, é a tendência, o que eles acham é o que o mundo tem que pensar, porque os serviços noticiosos assim também o exigem, quando temos só 2 associações oficiais de notícias a espalhar o menu noticioso para gastar o tempo intelectual das pessoas a discutir assuntos triviais diariamente. Nós na Europa temos uma história muito mais rica. Nós, no mesmo tempo dos romanos, tínhamos escravos de várias cores, feitios. Basicamente também era quase como uma forma de pagares a tua dívida, porque nada mudou. À exceção da tecnologia que carregamos nas nossas mãos, o ser humano continua bárbaro, como antigamente. Ser humano, tudo, todos. Mulheres, homens, azuis, brancos, vermelhos, castanhos, como queiram. Todos. Há pessoas que se safam, há pessoas que até metem nojo. É assim, não vale a pena dizer se é homem, se é mulher, como é que é. Mas ao mesmo tempo também vale a pena. Porque eu, de certa maneira, obviamente que... Obviamente, logicamente, humanamente, dou todo o direito igual a qualquer ser humano que tenha nascido neste planeta como eu. Sem querer, sem escolher onde nasceu, sem escolher em que condição social é que nasceu, condição económica é que nasceu, cor é que nasce, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é baixo, se é alto, whatever. Mas quando damos por nós, já cá estamos. E esta é que é a parte importante. Nós, quando damos por nós, parece que o ser humano tem esta falha crucial em relação aos animais. Todos os animais neste planeta nascem, é como um ditado chinês, não sei se é Confúcio ou não, agora não sei, mas que diz, muito puro e simplesmente, um cão sabe que nasceu um cão. Nós, seres humanos, temos esta maldição. Aparentemente, passamos a nossa vida toda a questionar-nos de onde é que viemos, que é coisa que os animais não se perguntam. O que é que temos que fazer? O que é que temos que fazer? Vai fazendo, vive o presente. O presente é o único momento que a gente está realmente presos. O passado serve só para decidir melhor no presente, a pensar no futuro. Mas mesmo assim o futuro é tão incerto, porque a vida é caprichosa e passa a vida a tirar-nos o chão debaixo dos pés. E isto é um problema igual para todos. Mas realmente nós somos individualmente diferentes uns dos outros. Eu sou diferente do meu amigo, eu sou diferente como homem das mulheres, daí eu gostar de mulheres, porque se eu achasse que fosse tudo tão igual, nada contra os homossexuais, mas era homossexual e poupava horas e horas de discussão com uma mulher. Isto agora parece machista,
mas basicamente está na berra um movimento feminista. E se uma coisa não é a antítese da outra, que é, então se uma é má, a outra tem que ser igualmente má. Eu não sei por que raio, é que, lá está, eu como homem não posso dizer isso. Mesmo defendendo as mulheres, que eu acho uma piada este movimento feminista, não voltando um bocado ao terrorismo, não se preocupam nada com o tratamento da mulher no mundo muçulmano, não é? Porque, quer dizer, vai-te lá manifestar para aquelas bandas a ver o quão depressa te perdes a cabeça. Ainda no outro dia, não sei se foi na Índia, se na Arábia Saudita, um daqueles países mesmo bacanas para não lá pôr os pés. Portanto, uma mulher casada, por obrigação, foi violada por um grupo, visto que dentro da tradição, em particular, porque mesmo que isto tenha sido na Índia, foi num contexto muçulmano, apesar de eles serem hindus, eu sei, mas há lá religiões para toda a gente. Portanto, ela foi violada por um grupo, condenada a apedrejamento por ter sido infiel ao seu marido, se bem que de forma involuntária, não é? E, lo and behold, quem é que manda a primeira pedra para começar a execução? O próprio pai. Antes de o fazer, ainda disse as palavras que são as leis de Alá. Bacanão. No entanto, uma feminista aqui, capaz de ficar chateada comigo se eu lhe abrir a porta por ser cordial, porque depois das mesmas feministas, a gente também como homens temos que ouvir aquela boca do costume de já não há cavalheiros, para não. Porque se a gente tenta ser um cavalheiro, vocês acham que estamos a ser machistas. E agora aparentemente anda uma luta pelo matriarquismo, mas isto é só um problema. Há vários problemas e devido a este impedimento de discurso sincero, os problemas não são atacados, porque hoje em dia toda a gente tem o direito de se ofender. Epá, e newsflash para toda a gente vai passar a vida toda a ser ofendidos e a ofender. Porque esta é a parte dos politicamente corretos que quando ouvem uma opinião contrária pintam-te logo com um bigode à nazi, extremista, machista, pronto, têm logo uma parafernália de nomes para defender um bocado a sua estupidez. E eu reconheço, e mais uma vez, isto é um problema cultural americano, disseminou-se à Europa, não sei porquê. A gente sempre viveu em paz e harmonia durante tantos anos, aqui na Europa e em Portugal, em particular. Portugal, país tão calminho, tão porreiro. Brancos, pretos, azuis, castanhos, amarelos, roxos, cinzentos, bolinhas amarelas, anda tudo aí na boa. Na boa. Não há problema. És competente, esforças-te, tens integridade, tens palavra, safas-te. És um merdas. És um merdas. Vais ficar aí no canto, a cravar mais uma cerveja todos os dias, à espera que a tua vida mude. O que não vai acontecer. Mas tudo bem. Alguém tira uma fatia do meu cheque no fim do mês para te sustentar, na boa. Não há problema. Mas lá está. Este discurso pode parecer assim um bocado, epá, qual é a tua? Epá, a minha é mesmo esta. Quer dizer, mas está tudo enfiado com a cabeça debaixo da areia, que nem uma avestruz. Ninguém vê a cena. Vemos este atentado. Continuamos a receber migrantes que não. Onde é que estão as velhotas, as crianças, as mulheres? É só soldados com idade de guerra, de serem soldados. Estamos a ser colonizados. E depois vem-me dizer assim, então Portugal também colonizou bué. Pá, eu pessoalmente não. Eu pessoalmente não. Nem o meu pai, nem o meu avô, nem o avô do meu avô. Se rebobinares assim um bocadinho mais, tudo bem. Mas se me perguntares a mim se eu vou ter que pagar algum tipo de preço porque alguém há 8 gerações atrás que fazia parte da cultura, porque na altura era assim. Na altura estava tão na moda ter um escravo como ter um iPhone. Mas as pessoas gostam de contextualizar a história como se antigamente as pessoas viviam numa sociedade em que soubessem o que quem me está a ouvir sabe. Claro que não. Mas hoje em dia temos tanto acesso à informação. A informação é tão trivial e acessível que a gente até se dá ao luxo de cuspir em cima dela, gozar com quem a sabe ou quem com a quer discutir, e depois lá vêm os velhos clichês que passam sempre na televisão ao de cima,
como forma de, sei lá, argumento, porque é muito fácil para mim dizer, pá, estes governantes estão-nos sempre a esfolar, toda a gente concorda, mas de repente eu digo qualquer coisa que não agrada muito, ou não é muito famoso hoje em dia ser dito, porque eu não sou ninguém, eu posso falar à vontade, mas se eu por acaso fosse algum tipo de personalidade ou outra pessoa qualquer e tivesse assim um discurso um bocado mais realista, é a única maneira que eu tenho de o pôr, acaba por ser ostracizada, a carreira assassinada, quando basicamente as minorias, como eles gostam de auto-intitular para usar isso como uma muleta de desculpa à falta de competência pessoal dos próprios indivíduos, porque, mais uma vez, a vida não é fácil. Não eduquem as vossas crianças com paninhos quentes, porque a vida são chapadas frias. Cuidado com isso. Pois acabam por ser pessoinhas que só reivindicam, têm que ser sempre sustentados por alguém e não vão atingir nada senão o atrofio da discussão. O movimento renascentista em França não tinha acontecido com estes keyboard warriors sempre a dar as suas dicas um bocado absurdas, na minha opinião, porque eu compreendo a tendência, é o que lhes ensinam nas salas de aulas. Já o Clare, na Idade Média, dizia: tragam umas crianças, adultos não me interessa, porque é aí que se parte o espírito. Tal como ser adepto de um clube, aderir a uma religião, ideologia, seja o que for, desde criança é que é embutido. E é muito fácil detectar quando eu estou a discutir com alguém alguns tópicos desta natureza. A forma como é pura e simplesmente sentimental ou se está a ser discutido de uma forma racional. É muito fácil. Eu dou exemplos e basicamente chamam-me nomes, que é o argumento do homem de palha. E eu aí noto logo que basicamente estou a mexer na dissidência cognitiva. Ultrapassei 15% a credibilidade do homem, por isso a primeira fase nunca é a mais bonita. Mas mantenho-me firme, de vez em quando lá ouço o comentário passado X tempo, tipo, afinal tinhas razão, ou qualquer coisa, que eu digo pessoalmente, estou pinho no nariz, ou está frio, ter razão não tem piada nenhuma. E eu nunca tenho razão todas as vezes, só digo que às vezes nos cenários mais catastróficos acaba por acontecer, no que toca em particular até à minha vida pessoal. Eu assumo sempre o pior. Assumo sempre o pior e tudo o que não for assim é só um bónus. Isto não é assim um discurso megalómano, nem egocêntrico. Eu estou aqui a partilhar o que sinto com quem tem disposição para me ouvir, porque de certa maneira eu acho que no fundo é como eu já disse anteriormente, a verdade está algures no meio. Mas hoje em dia a discussão entre a verdade e sei lá, o senso comum, o vox popularis, digamos assim, das pessoas, eu vejo mais isso como o extremismo. Ou seja, a normalidade é que está extrema, porque a verdadeira discussão que é suposto ser tida é classificada como extremismo. E os verdadeiros extremistas que se andam a arrebentar pela Europa fora, devido às tais pessoas que não querem ter a discussão do problema, continua a aumentar. Por isso é que eu considero que isto é um problema. E então eu vou-vos mostrar aqui uns clipes, alguns exemplos críticos de parvoíce, ao ponto em que estas coisas chegaram. E eu não tenho nada contra estes exemplos em particular. A minha crítica é estes exemplos dão a volta ao mundo e são propagados como se fosse algum tipo de normalidade, como os clientes, os concorrentes dos reality shows. São as pessoas mais asquerosas, com a personalidade de merda pior, são selecionados a dedo. Eu ia dizer são selecionados a doido, que é verdade, são selecionados a dedo por serem os seres humanos mais asquerosos do planeta, basicamente, e depois metem-nos todos os dias naquela montra dentro das nossas salas a dar algum tipo de isto é que é o comportamento normal.
Não. Isso não é o comportamento normal, de maneira nenhuma. Eu vou-vos dar então aqui um exemplo de comportamentos normais. Eu vou alertar novamente que isto são problemas que têm que ser discutidos. Não é por eu estar a discriminar, porque até a palavra discriminação ganha uma conotação terrível, porque discriminação é como o nosso cérebro funciona. Nós pedimos o saldo bancário discriminado. Nós sabemos discriminar a luz do escuro, conseguimos discriminar um bom cheiro de um mau cheiro. Nós, como seres humanos, somos um ser discriminatório, ao ponto de a sociedade ser o que é hoje. É esta a nossa capacidade de distinguir e tirar o partido das diferenças de cada objeto que nós temos à frente, ao ponto de termos criado esta sociedade. Eu acho que isso é uma mais-valia. E eu, quando falo em discriminação, quer dizer, depois passa para aquela fase e discriminar pessoas. As pessoas discriminam-se todos os dias. Ninguém quer admitir, mas é pá, vocês sabem, até o keyboard warrior está a ser hipócrita quando diz o contrário. Nem pensar. A única pessoa, a única raça que está proibida de discriminar no século XXI, mais uma vez devido à sociedade americana, é o homem branco. Porque, pronto, nós na Europa já tivemos escravos de várias cores, mas eles ainda têm aquele dogma recente que não tem nada a ver com a nossa história e nós não devemos. Eles que se atualizem, a gente não precisa estar a correr atrás deles, porque a gente já lá está em cima há muito tempo. Eles é que têm que vir cá ter com a gente, sei lá, problema deles. Mas, é pá, todos nós nascemos seres puros, crianças, sem poluição, sem nada. Mas isto acontece de forma natural. À medida que vamos crescendo, e nem precisamos ter 10 anos para isso, os homens começam a ir para um lado, as mulheres começam a ir para o outro. Normalmente é assim, porque à medida que vamos crescendo, precisamos começar a ter aquelas conversas com as pessoas que a gente se identifica com o grupo. E isto faz parte da nossa forma como nós sobrevivemos até aos dias de hoje. Todos os outros grupos podem se juntar. Todos. Sem qualquer problema crítico. Pode haver uma igreja só para negros. Pode haver uma igreja só para árabes. Agora só haver uma igreja só para o homem branco. Meu Deus, é o fim do mundo. Isso é retrógrado. É um bocado retrógrado. E se realmente somos todos iguais, como os marxistas querem que a gente acredite, e eu não estou novamente a dizer todos temos os mesmos direitos, mas não, nós não somos todos iguais. E quem não gosta do que eu estou a dizer neste momento, e quando se põe de joelhos porque o Ronaldo está em campo, tens que admitir que tu também achas que ele é um bocado excepcional num campo em relação a ti, porque ele é diferente de ti. Ele vale tanto como tu. Levanta-te, não fiques de joelhos. Mas cada um tem a sua capacidade. E a melhor coisa que a gente tem a fazer, como sociedade, é pegar nos melhores e pô-los nos sítios certos para levar Portugal a um rumo melhor. E os piores que andam a gerir o BES, o Montepio, Caixa Geral, Parlamento, esses gajos. Desculpem lá a expressão, isto é para maiores 18, puta que os pariu, não é? Quer dizer, e aí não tem nada a ver com cor, tem a ver com problemas sérios que têm que ser discutidos. Mas pronto. Então vamos lá ouvir aqui um clipe. Eu vou começar pelo quê? Vou começar por exemplo, em termos de um exemplo típico de como o racismo nos Estados Unidos é tão eu chamo-lhe um bocado de antirracismo. Eu acho que o homem branco nos Estados Unidos já está cansado de ser racista. E venham dizer, mas o Trump ganhou. Oh, fuck off, man. Tiveram 2 mandatos de Obama. Vá lá, estás a ver? Não foram
reanimar cadáveres para ir votar. As mesmas pessoas que votaram num votaram noutro porque realmente queriam algo diferente. Agora, se ele realmente vai cumprir ou não, mas temos que lhe dar ainda algum tempo. Eu também já não estou a gostar de algumas coisas que ele está a fazer, mas é costume, porque um político é uma marioneta e se ele pensava que ia para ali fazer realmente a mudança, tem que pensar duas vezes, porque há muitos tipos de chantagem económica que pode ser feita. O complexo militar industrial americano tem muito poder. Ele próprio está a aumentar a capacidade bélica porque aparentemente os Estados Unidos não lhes chega a ter um arsenal nuclear que acabe com o mundo 80 vezes, precisam de acabar com ele 800 vezes. Independentemente disso, vamos então ouvir aqui um videoclipe ao ponto em que o afro-americano, eu acho piada ao termo afro-americano, porque esse afro-americano, se fosse passear para a África, cortavam-lhe a cabeça. Vejam lá até que ponto é que uma pessoa não pode falar nos Estados Unidos porque é tudo racista. People got kicked out because they were spreading hate speech and they were trying to scare people. There were people. I didn't see anyone spreading. The guy got kicked out. He was drinking milk. What did he say? That's hate speech. Anti-veganism? You know that's hate speech. What? Anti-veganism? You know that's hate speach. What was hate speech? That's part of it. That's hate speech. That's part of hate speech, and I'm not even going to sit here and explain that. What? Anti-veganism? No, you know what that is. What did he say? That you know what that milk. That's a symbol that represents milk is hate a symbol speech. of something? Yes, towards black people. What is it milk? What is it a symbol of? I've never heard that in my life. Truthfully speaking, I've never heard that. You never heard of it? You being honest? Yes. I don't know what milk. Basically, and that's another thing they were doing on Saturday. Yeah, no. That's another thing they were doing on Saturday. There's all these subliminal racist type of things they do. For example, drinking the milk, right? They try to say that like black people are lactose intolerant, so they come and they try to drink milk, like just purposely drink milk outside very obnoxiously. So like, I personally met racist that. point. Ok, então, aparentemente, os afro-americanos querem a exclusividade em relação à intolerância à lactose. Por isso, qualquer homem branco que diga a um afro-americano queres um copo de leite, ele leva isso como um comentário racista. Eu não sei o que é que vocês acham. Não tem nada a ver com a cor do líquido. Ele próprio disse que a maior parte dos negros tem intolerância à lactose. Por acaso também há o estereotipo nos Estados Unidos que os afro-americanos não sabem nadar. A sério, mesmo. Mas o que é? Intolerância à lactose é uma coisa que abrange o ser humano, independentemente da cor, do sexo que escolham praticar. Vá lá, mesmo. Mas é com esta gente que a gente vai ter que discutir algum tipo de mudança, de forma realista. E agora, pegando no tópico da homossexualidade, não me levem a mal. Quantos mais homens homossexuais houverem neste planeta, mais mulheres sobram para mim. Eu, como eu próprio, sou um lésbico assumido. Não há problema nenhum. Mas, pronto, os Estados Unidos andam a dividir. Além daquele projeto de fazerem a terceira casa de banho para o pessoal que não se sabe identificar sexualmente, agora vou-vos mostrar um clipe do quão ridículo estas coisas estão a chegar ao ponto. Que é uma entrevista com uma atriz qualquer, que eu nem sequer sei o nome, porque eu nem sequer a sei identificar. Disse atriz, já devo ter ofendido. Com a Ellen DeGeneres, que basicamente é lésbica, tudo bem, identifico-me, perfeito, eu também, grande Ellen, na boa. Ela própria, vai ficar confusa com isto, e sinceramente, com alguma razão, porque quem é que pode compreender o que se passa aqui? Então vamos ouvir esta mulher a definir-se, esta mulher. Lá estou eu. Lá está, como é que a gente consegue falar assim? Qualquer palavra que eu diga é uma ofensa. Eu chamar esta mulher uma mulher é ofensivo para ela. Querem saber porquê? Vamos ouvir. So let me understand this and help everyone understand this. Your character on the show is a non-binary, identifies non-binary. Yes. And you also identify that way. Yes. Explain what that means. So non-binary is a term used by some people, myself included, who experience their gender identity as falling somewhere outside of the boxes of man or woman. Okay. So you don't
And you prefer to be referred to as they or them? I use the singular they, them, their pronouns. Okay, because you don't. Is it if someone says she, because you were born a female? I was assigned female at birth. And you are yes. a female, but you don't choose to identify that way. Bem, e o que é que eu chamo? Qual é a casa de banho que ela usa? A mulher decida-se. Pá, a sério. Eu acho que isto já é um bocado. Lá está, parece que se pegares numa criança e começares com ela desde bebê, Benfica, ele vai ficar do Benfica. Se começares naquela, Igreja Católica, desde bebê, e se começares naquela, ai não, tu só quando fores grande é que vais. Epá, parece que estão a martelar esta merda na cabeça dos putos. Ao ponto em que está a sair esta geração que está muito preocupada com direitos, mas lá está. Depois no mundo islâmico ninguém anda a protestar. Antes pelo contrário, desde que o petróleo continua a vicar para as nossas bombas. Epá, na boa. Isto torna-se muito confuso. Como é que dá para falar com alguém? Será que dá para ter uma conversa? Porque pá, eu pessoalmente até conheço amigos meus que são homossexuais. A maior parte deles ainda não assumiu. Não, estou a gozar. E eles próprios sentem-se um bocado ofendidos com esta forma como estão a ser retratados, porque pá, lá está, é um bocado. Como é que eu vou dizer isto? É mais natural do que as pessoas querem fazer, mas agora está-se tudo a tentar encaixar numa categoria que aí é que está a hipocrisia toda. É que defendem um movimento de igualdade para todos, seja qual for o campo de onde eles vieram, em termos de escolha, cor, sexualidade, seja o que for, mas querem uma sigla para eles. Exclusivo. Então vamos lá ver. Somos todos iguais. E, epá, mesmo que tu... Olha lá, eu se fosse gay, eu estava, mas é caladinho. Eu não queria uma casa de banho só para mim gay. Eu usava a dos homens na mesma para ver ali os gajos que... Pá, bacanão. Isso era como eu ter carta branca para entrar na casa de banho das mulheres, não é? Espetáculo. Por isso, lá está. Os gays estejam, mas é caladinhos. As lésbicas usem a casa de banho delas na mesma. Que, pá, estás aí basicamente a uma casa de perversão sexual, sem pagares nada. Shut the fuck up, man. Curta a tua. Fogo. Não é preciso estares a esfregar. Eu não me lembro da última parada heterossexual que houve aí no desfile, porque eu ia para lá. Provavelmente eram 300 homens rebarbados e 5 mulheres que iram lá por engano. Mas, epá, quer dizer, somos todos iguais. Nós na Europa acho que acho que já, pá, somos vizinhos da África, a migração sempre andou de um lado para o outro, já não dá para fazer uma curva sem ver uma loja de chinês. Eu acho que a gente na Europa tem uma maneira diferente de ver a coisa. Agora vem a parte chata, não é? Agora, eu sei que a maior parte dos portugueses que tiveram sucesso na emigração fizeram-no porque adaptaram-se à cultura, aprenderam a língua, jogaram as regras do jogo. E isso é que é a parte que este movimento, que é extremamente marxista, na forma como querem defender os direitos das minorias, esquecem-se que eles próprios também têm direitos e então estamos-nos a tornar nas minorias. Porque a minoria, quando estiver por cima, digamos assim, vai fazer o que todas as raças fazem. Porque nós somos todos iguais. É tudo a mesma merda. Que tal um bocado de respeito e vamos nos tratar todos como seres humanos? E que tal também considerarmos racismo ou xenofobia ou discriminação, já agora, quando alguém se vem autoproclamar de uma minoria com uma classe especial, excepcional, mais igual do que toda a gente, que é basicamente o que querem dizer. Eu tenho o direito a, porque há 500 anos, fuck off. Então vamos recuar assim uns milhões e eu voto no T-Rex para presidente do mundo. Isso é discurso idiótico.
E se este movimento está todo à volta do perdão social e cultural, então perdoem-nos a nós também que não tivemos culpa e nascemos séculos depois da confusão. Perdoa-nos, porque quem nos acusa como vítima, que é sempre uma muleta para a progressão do próprio indivíduo, achar-se que está a ser discriminado por um evento há 500 anos, em que nem ele foi vítima pessoalmente, nem os executores aos carrascos fomos nós pessoalmente, seja quem for que aponte o dedo a quem. Estamos a falar conversas erradas. E podíamos usar a nossa empatia mais para acabar com guerras do que com discussões, sinceramente, ideologicamente ridículas. Mas ainda não acabou. Agora, por exemplo, eu vou-vos mostrar mais uma daquelas situações que, obviamente que existem, são excepcionais estatisticamente, porque lá está, para toda a gente reclamar de democracia, a última vez que eu vi é a maioria dita, não é? Vamos ver até que ponto é que as coisas acabam por chegar. Mais uma vez peço desculpa em inglês, porque lá está, as tendências que a gente ouve cá vêm sempre do mesmo source. Eu vou-vos dar um... Não, ouçam, isto é de perder a cabeça. We're back now with that incredible story of a father and daughter, the two of them undergoing the gender reassessment process, reassignment process, I should say, together. And Nightline's Juju Chang, our good friend, is here. And this is such a moving, touching story, Juju. It is. It's a jaw-dropping story about an amazing family, really. There are two generations, a metaphor, really, for the transgender journey. They both say they knew as kids that something was off with their gender, but Corey came out at 15, and then Mom watched her daughter brave the bullies. She said then she could no longer deny she, too, was transgender. They've always had a special mother-son bond, but together they transitioned to father-daughter, learning from each other every step of the way. Of course, Eric and Corey have both undergone years of counseling and a mental health assessment before starting hormones. Mom, you should know, had a double mastectomy, but it's all in line with the international guidelines for gender reassignment. To see your child going through something like that, and then to give you the courage to do it yourself. To be inspired like that together. Child. Yeah, right. Thank you for sharing that with us, Juju. We appreciate it. Ok. Pronto, lá está. Mãe e filho, ou filho e mãe, whatever, mudaram de sexo, whatever, os dois, porque o filho queria ser uma filha, a mãe queria ser um pai, e mudar. Pronto, ok, mas tipo, e agora? Divirtam-se. Eu acho que se as pessoas realmente nascem com essa vontade, até existe aquela cena do pessoal que quer amputar um membro, pancas, pronto. Pronto, é um bocado exclusivo, façam a cena deles, não é preciso dar a notícia a nível mundial, não é preciso estar a pôr estas merdas na cabeça das pessoas. Isto nem sequer é notícia, e se as pessoas realmente estão envolvidas no processo, querem no fazer, porque raio é que elas aceitam que façam uma reportagem sobre elas? Isso é a privacidade da pessoa. Ainda alguém tem algum tipo de respeito pelo valor da privacidade, ou sou só eu? As pessoas no seu lugar privado podem fazer o que quiserem, sejam o que quiserem, mas eu não vejo aí os heterossexuais na rua a espalhar o estilo de vida deles. Por isso também, não esfreguem o vosso estilo de vida na minha cara. A gente respeita-se. Eu quando vou ao café, eu não me interessa dos pormenores sórdidos na cama, se mordes a almofada, se gostas que as ondas rebentem na tua cara. Eu quero lá saber, mano. Sinceramente, curte. Agora não faças da tua exceção uma norma. Porque isso, a tal parte da norma, eu agora vou ter que dizer, não é? Quer dizer, se alguém tem um par de ouvidos e está a ouvir o que eu estou a dizer, foram fruto do sexo entre um casal heterossexual, não? Não se querem reproduzir, porreiro, o ambiente agradece, fixe. Curtam, divirtam-se, na boa, mas, e que tal, sei lá, deixar de esfregar assim um bocado a cena constantemente, porque... acho que a nossa cultura na Europa não... és gay, és transex, és bi, és... é fun, meu. Fixe, meu. Pronto.
é fun. O que queres que eu te diga? Eu não preciso é de estar a ver todos os dias um filme em que passa essa mensagem. Já agora há o escândalo do novo filme da Bela e o Monstro, que aparentemente há uma cena no filme em particular que até fez com que o filme fosse censurado na Malásia, Israel, China, etc. Homossexual. Então o filme é de bestialidade. A Bela e o Monstro. O monstro é tipo um lobisomem. Tipo, quer dizer, será que esse é que é o maior problema? Está assim tudo assim um bocado maluco. A Bela e o Monstro. Mas há lá uma cena um bocado gay. Houve uma mulher e um cão. Ok? Sim? Não? Ok. Pronto, tudo bem. O problema é a cena gay. Ok. O mundo está maluco. Estas coisas impedem-nos, aos poucos e poucos, de ter uma discussão racional sobre os problemas que realmente nos afetam. E mais uma vez vou bater na tecla das celebridades. Celebridades opinam, dizem coisas, defendem coisas parvas. Celebridades. Coitados. Quando é que foi o último dia que eles levantaram o cu da cama cedo para ir trabalhar? Enfim. Eu não sei se ainda alguém conhece aquele campeão de basquetebol, Shaq O'Neal. Uma celebridade. Pronto. O que é que o Shaq O'Neal, por exemplo, pensa do planeta? Vamos ver. Espera aí. Não vamos ver nada. Que eu dei cabo da cena. Não, está aqui. Vamos ver. Shaq O'Neal. Espetáculo. O homem. Poço de sabedoria. Cheio de dinheiro. Pode comprar 1000 computadores ligados a 1000 internets. Vamos ouvir a opinião do homem. What did you make of the Kyrie stuff? I don't. It's true. What? The Earth is flat. Shaq, what are you talking about? The Earth is flat. No, it's not. Yeah, it is. No, it's yes, not. Yes, it is. No, listen. It's not. There's 3 ways to manipulate the mind: what you read, what you see, and what you hear. Okay. Conspiracy. In school, first thing they teach us is, Columbus discovered America. But when he got there, it was some fair-skinned people with the long hair smoking out of peace pipes. So what does that tell you? Columbus didn't discover America. Yeah, he found where some other people already lived. I drive from coast to coast, and this is flat to me. I'm just saying. Okay, that's the dumbest thing you've ever said. I drive from It's Florida. the dumbest thing you've ever said. I drive from Florida to California all the time, and it's flat to me. 92 podcasts, and that's the dumbest thing you've ever said. That's a high bar to get over. I do not go up and down in a 360-degree angle and all that stuff about gravity. Have you looked outside of Atlanta lately and seen all these buildings? So you mean to tell me that China is under us? China is under us. If you keep, they are under us. That's what they tell you when you're a kid. The world is if flat. you dug straight through your backyard, you can get to China. No, you can't. The world is not flat. Yes, We've seen the Earth. No, we haven't seen anything. Yes, you have. You've seen it from satellite imagery. Oh, satellite imagery that could be drawn and made up because we're from Jersey. That's how we think. We think outside the box. It tells you about the educational system in Jersey. I'm just saying. I think it's more of an indictment on that. I'm just saying when I drive from Florida to New York, flat. Right. New York to Seattle. It's flat. Not flat. Seattle down to LA. Flat. LA back to Florida. Flat. It's a square. Mas pronto. Shaquille O'Neal acha que a Terra é plana. Ok. É assim. Um dos maiores argumentos que o pessoal do Flat Earth Theory usa é que todas as fotos que tu viste do teu planeta foi a NASA que deu, etc, etc. Ok, pronto. Sim, eu realmente nunca saí do meu próprio planeta para ver o meu planeta de fora. Agora uma coisa eu constato. Até tenho para aqui um telescópio. Os corpos todos que nos rodeiam assim no sistema solar e tal, são todos redondos. Eu não sei por que raio é que a gente havia de viver. Eu nem sei o contexto. Eu já tentei ver, porque eu gosto de teorias da conspiração, mas não gosto de estupidez. E teorias de conspiração é um termo pejorativo inventado no tempo em que Oswald matou Kennedy, porque a polícia trabalha na solução de um homicídio com teorias de conspiração e a maior parte dos crimes, a acusação, se é perpetrado por mais que uma pessoa, é uma conspiração. Por isso é só um daqueles termos mediáticos que são usados para pejorar as pessoas que
falam contra a agenda, digamos assim. Hoje em dia agora é os extremistas, porque essa já ficou velha, está gasta. Está gasto. É um bocado naquela. Mas aí está. Terra é plana. Ok. Terra é plana. Bacanão. Para quem já circunavegou o planeta, acho que isso faz absolutamente sentido. Shaquille O'Neal tinha perfeitamente o dinheiro para alugar um avião sobre ele, aterrar em vários aeroportos e dizer: vamos em frente, aterra onde puderes, para testar, e eu quero aterrar aqui, não me interessa daqui a quanto tempo. E ele nem notava a moça financeira no extrato bancário, por isso. É absolutamente ridículo. Mas lá está. É o que as celebridades pensam. Muita gente já foi capaz de ter usado os ténis que o Shaquille O'Neal usou. Mas lá está. Felizmente o nosso cérebro não está nos pés. Mas há quem anda a pensar com os pés. Só para não dizer com outra parte do corpo. Pronto. A Terra é plana. Ficam a saber. Graças às nossas celebridades. E agora voltando um bocado ao problema da colonização que está a acontecer na Europa em nome do politicamente correto. E retomando um bocado o tema que aconteceu esta semana, que foi o esfaqueamento em Londres, que aparentemente o que acontece à saída das discotecas todos os dias é um atentado terrorista em Londres, acontece muito perto do Parlamento. Vamos ouvir então a Katie Hopkins, que é uma deputada inglesa, na falta de melhores palavras, porque eles têm outros termos pelos próprios, a dar o seu discurso extremista. Ou seja, exatamente aquele discurso que eu já mostrei também em podcasts anteriores. Pronto, este vai um bocado de encontro ao Nigel Farage, que é pintado como um Hitler, obviamente, porque tem que ser. Os monstros papões são para ser usados sempre que o estereótipo manda. Então vamos lá ouvir mais um discurso extremista, daqueles que apresentam soluções, mas é politicamente incorreto discuti-los. É chato, mas é o que é, para mim, na minha opinião. The Liberals are cross at me. You know, they are London. London is a liberal city. And we've seen a lot of this tonight after the attacks, after everything that's gone on here today, you know, coming from the rest of the UK, this foreign country compared to London. People are sad. I feel smaller as a result of the attacks today. I feel that we've been taken from, you know, we're a country that spends so much time tiptoeing around the cultures that choose to join us and not enough time defending the culture they've chosen to join. But because I say those things, I am widely hated for those views. And what I'm tired of hearing on the media everywhere at the moment here is we will not be cowed by terror. We stand united, because the big news is that's the message in London. That is not the message here in the UK. Right. People are cowed by one particular religion, which is promoted by the Muslim mayor, Sadiq Khan, son of the bus driver. You know, that's his only credential. People are cowed. People are afraid, and people are not united. Great Britain is more disunited. It is absolutely divided more than any time in its past, and we are in fact a nation of ghettos. I can go to the west of London and I'll find the Afghanis. I'll go to the east of London, I'll find the Eritreans. They don't speak to the Somalis, who don't speak to the Syrians. All that conflict, all that war, all that tension, that didn't get left behind. They just brought it here. They are enclaves of individuals here in the city. And if we imagine we're united, that we stand strong, that's a lie. All of these hashtags, you know, lights, visuals, candles, making hearts 1 year on from Brussels, that means nothing. Put that stuff away. Don't turn the lights off on the Eiffel Tower. That isn't a solution. We need a solution. We need to protect this country. And for the views of many outside of this liberal city, we are losing the country we loved. Extremista, altamente racista, etc, etc. Já foi aprovado na Casa dos Lords
que quem já lá está em situação regular vai manter os mesmos direitos, apesar de hoje ter passado no telejornal uma notícia que parecia apontar em contrário, porque havia lá um português feito parvo a manifestar-se porque é ignorante. Anda a ver a televisão, não sabe dos factos, mas lá está, aquele português. É como daqueles que vai para fora e como alguns que vêm para dentro. Epá. Chegas a um país que não há... Epá. E depois então a cena das mulheres. Vá lá, mulheres. Vão para países árabes com as vossas roupas, que eu tanto aprecio ver-vos a passear aqui em Portugal. Vá lá, experimentem. Não façam isso, por favor, ok? É só um exemplo. Vá lá, meu. Vocês estão tão preocupadas que eu vos abra uma porta aqui e quando vêm com aquela retórica parva, será que não... E isto nunca me aconteceu muito pessoalmente, né? É só um exemplo estúpido. Será que realmente vale a pena estar a gastar as energias em abraçar a minha homossexualidade? Sabes o que é que fazem ao homossexual num país do Médio Oriente? Epá, a sério. E depois, tipo, nós aqui... toda a gente, os trans, os bis, os homos, as lésbicas, temos que aceitar os refugiados de braços abertos quando são basicamente culturalmente não estão dispostos a integrar-se e nem querem que a gente ande no nosso próprio país como sempre andou porque não faz parte da cultura deles. Epá, eu também agradecia que o meu país, como membro aliado da ONU e da NATO, deixasse de bombardear os países deles e gastássemos metade do dinheiro da guerra na reconstrução dos países deles e eles fossem viver felizes, como eles gostam de viver, para o país deles. E deixassem-nos estar aqui felizes, sem bombocas a arrebentar constantemente. Por reivindicações que são um retrocesso cultural autêntico, porque eu nunca vi um fundamentalista islâmico que abdicasse do uso de um smartphone. Agora, se eu for ler o Corão, usei uma palavra que ainda me cortam a cabeça por causa disso, eu aposto que há por lá uma linha qualquer que proíbe o uso de um smartphone, porque isso deve ser do diabo, de certeza, não é? Vou fechar aqui a porta da varanda que está frio. Então quer dizer, podem usar um aparelho com acesso infinito a toda a pornografia do mundo, não é pecado. Mas ai de uma mulher que se vista como se vestem no verão, que acontece o que acontece. E aí, olha, não sei o que vos diga, não me parece justo, não me parece humano, parece-me altamente discriminatório no conceito em que todos os marxistas culturais falam, quando impedem qualquer tipo de discurso, como se calhar o que eu tive, que muita crítica dava para correr, para pessoas que não têm mais nada que fazer, porque amanhã tenho que ir trabalhar. Que é para pagar o teu cheque, para tu estás a engordar em frente ao PC e criticares-me o que eu digo. Eu não sei se faço parte do problema, se faço parte da solução. Mas pelo menos eu questiono isso a mim próprio. Espero que muita gente também se questione a si próprio, não só a origem das suas opiniões, se estão informados em relação às suas opiniões, ou se estão só simplesmente a tentar agradar a alguém. Por algum tipo de insegurança social, de não conseguirem arranjar amigos porque acabaram por ser algo que é regurgitar na televisão. É como fazer tatuagens, ser diferente para seres igual a toda a gente, porque toda a gente tem uma. Eu não tenho nenhuma. Eu hoje é que sou diferente. Eu não tenho nenhuma, porque sinceramente não preciso. Eu enjoo-me de um desenho rápido, eu sei desenhar. Eu pego um bom desenho, penduro na parede e quando um dia estiver farto, tiro. Não estou para tatuar a Marilyn Monroe no meu rabo e tornar-se na Madeleine Albright daqui a 30 anos, quando tiver o cu a descair. Isto era um exemplo muito melhor para uma mulher, mas força, marquem-se à vontade. É mais fácil para a polícia depois vos detectar se cometerem algum delito. Independentemente disso, pronto. Fica aqui o meu podcast. É só isto. Não desejo mal a ninguém. Sejam justos. Basicamente, só há uma frase que vem em todas as escrituras sagradas em comum, parafraseada de uma forma diferente entre cada elas. Não faças aos outros aquilo que não gostas que façam a ti. E é exatamente isto que eu estou a fazer.
Por mais áspera ou sensível que a minha opinião seja, vá lá. É assim que eu gostava que as coisas fossem, porque é assim que eu sou com toda a gente. É uma questão de respeito. Respeito não se impõe, ganha-se. Podes demorar 2 anos a ser respeitado e perderes todo o respeito em 2 segundos. Mas tem a ver contigo. Sejas de cor, sexo, tendência, whatever. Ser autêntico, só isso. Mas abre a consciência, não abras tanto. É como dizem, a consciência é como um paraquedas, só funciona quando abres. Mas também não abras tanto a tua consciência, senão ela acaba por cair da tua cabeça. Mas basicamente é isso. Mais uma vez, fica aqui este podcast. Também não ando assim muito animado pessoalmente. Não estou com muito ênfase. Fica assim. Tudo bom para todos. Estamos a viver tempos históricos mais uma vez. E desejo o melhor para todos. Paz, harmonia, prosperidade e sairmos das garras destas algemas psicológicas que estamos todos os dias a ser bombardeados, a dizerem-nos como devemos pensar, como devemos agir, como devemos respeitar, como devemos fazer, a quem devemos pagar. Chega. Chega. Digam bom dia aos vossos vizinhos. Enfim, pronto. Ficamos assim. Até à próxima. mkprsimpson.com. Ainda nem sequer pus um contacto para não estar a levar com o hate mail. Mas pronto. Cumprimentos a todos. Paz para todos. Um futuro melhor virá. Até à próxima.